Olá, de volta para falarmos agora da competência da Comissão de Regimento Interno, o artigo 187 do texto regimental, tá? Vejam só e cuidado, ó, diversos detalhes estão presentes aqui no texto do Regimento Interno. Artigo 187. A Comissão de Regimento Interno incumbe, inciso 1º, emitir parecer sobre matéria regimental em 15 dias. Então, qual que é o prazo para um parecer? Qual que é o prazo para a emissão do parecer? 15 dias, tá? Inciso 2º, estudar as sugestões e as proposições sobre a reforma ou sobre a alteração regimental, propondo a redação, se necessário, em 15 dias. Então, eu coloquei aqui, ó, parecer em 15 dias por parte da comissão e estudos e propor uma nova redação também em 15 dias. Então, o prazo comum lá dentro do regimento interno, desculpe, né, dentro da comissão de regimento interno, que o próprio nome diz, né, está atenta às questões aí do regimento interno e, sobretudo, com a reforma, a alteração do regimento interno, o prazo é um prazo de 15 dias, tá? Só que, além disso, vocês precisam tomar cuidado com o parágrafo 1º. O que a gente tem no parágrafo 1º do artigo 187? Ó? Dos pareceres que indeferirem as propostas de alteração do regimento, então eu sou um desembargador, eu propus uma alteração do regimento interno do TRT. A comissão de regimento interno não concordou. O parecer foi negativo, ou seja, o parecer foi pelo indeferimento dessa proposta de alteração. Então, ó, dos pareceres que indeferirem as propostas de alteração do regimento apresentadas por desembargador, serão cientificados os seus autores, que poderão submetê-las à deliberação do Tribunal Pleno, se subscritas por pelo menos 1/3 dos membros efetivos, tá? Então, atenção, ó, o fato da comissão indeferir não significa que não existe mais nenhuma possibilidade daquela alteração ocorrer, não. O desembargador pode ali convencer outros desembargadores, tá? E se 1/3 dos desembargadores quiserem, mesmo o parecer da comissão tendo sido, né, desfavorável, o Tribunal Pleno vai votar. Então, se eu tenho uma proposta de 1/3, essa proposta de 1/3 supera o parecer da Comissão de Regimento Interno. Então, eu coloquei aqui, ó, a comissão indefere proposta de um desembargador ou de um grupo de desembargadores. A proposta só vai para a votação no Tribunal Pleno se for feita, se for subscrita por 1/3 dos desembargadores efetivos do TRT, tá? Cuidado com o parágrafo 1º. Típica questão regimental, referente aí, né, à comissão de regimento interno, um tema muito importante no âmbito do TRT, tanto é que está no edital do concurso de vocês, tá? Então, cuidado com o parágrafo 1º, traz essa questão importante aí. Parágrafo 2º, as alterações propostas pela comissão ou na forma do parágrafo anterior, por 1/3 dos desembargadores efetivos, serão submetidas ao Tribunal Pleno na primeira sessão que se seguir, tá? Então, na primeira sessão que se segue ali, eu tenho a análise daquela proposta de alteração do RI, do regimento interno, por exemplo, tá? Artigo 188. Em caso de urgência, a critério do Tribunal Pleno, a proposta poderá ser objeto de deliberação na própria sessão em que for apresentada. Então, foi apresentada, pode ser que na própria sessão eu já tenha ali, né, a decisão já tenha a votação referente à alteração ou não do regimento interno, tendo em vista que é uma questão urgente. Em caso de urgência, a critério do Tribunal Pleno, a proposta poderá ser objeto de deliberação na própria sessão em que for apresentada. E 189, importantíssimo, 189, marquem, né, o artigo 189 aí, ó, só terão força de reforma regimental, ou seja, eu só posso ter alteração do regimento interno, uma reforma do regimento interno, as propostas que obtiverem a aprovação da maioria absoluta dos desembargadores. Então, qual que é o quórum de deliberação para eu alterar o regimento interno do TRT da terceira região? Ora, o quórum de deliberação é a maioria absoluta. A outra parte do nosso esquema aqui, ó, alteração do RI-TRT
do regimento interno do TRT depende da decisão da maioria absoluta dos desembargadores. O quórum de deliberação, o quórum para a tomada de decisão é a maioria absoluta, ok? Cuidado, tá? Questão importante, quando a gente fala de competências de comissões, não é muito comum o examinador cobrar competências, tá? Mas aqui, ó, na comissão de regimento interno, nós temos diversas peculiaridades. Nós temos os prazos de 15 dias, nós temos essa questão do parágrafo 1º, né? O indeferimento por parte da comissão de uma proposta de alteração, mas que acaba sendo, esse indeferimento ele acaba sendo suplantado, superado por uma proposta de 1/3 dos desembargadores, ou seja, o Tribunal Pleno vai analisar, vai votar aquela alteração ou não, mesmo o parecer da comissão tendo sido desfavorável, tá? Então, atenção, cuidado com essas regras aí, são regras peculiares no âmbito do regimento interno do TRT de Minas Gerais, tá? No nosso próximo vídeo, daremos continuidade às nossas aulas, mas falando da Comissão de Jurisprudência. Obrigado e até lá!